A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Eu sei que a maioria tomou café, né? Não sei se quem chegou depois deu tempo de tomar café, mas a maioria eu sei que tomou café. Irmãos, como é bom estarmos na casa do Senhor para esse momento especial de celebração da ceia do Senhor. É um momento onde nós temos a alegria de relembrar o sacrifício de Cristo feito por nós ali na cruz do Calvário, que é a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança, a sua morte pelos nossos pecados, mas também a sua ressurreição. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler do 17 ao 22, trazendo uma palavra de reflexão acerca da ceia do Senhor, mas também do que ela representa na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo, que é a sua igreja. 1 Coríntios capítulo 11, 17 ao 22, a minha versão é a versão King James, fiel, é a minha tradução. Então vamos estar lendo aí 1 Coríntios 11, 17 ao 22, diz assim: Ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregais para o melhor, mas para pior. Porque primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e outro está embriagado. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo. Muito bem, essa passagem, onde o apóstolo Paulo começa a falar sobre a ceia para a igreja de Corinto, para os coríntios. Mas ele fala nesse versículo 22, é o que eu quero destacar nessa manhã. Ele diz na segunda parte: ou desprezais a igreja de Deus. E é isso que eu queria refletir com os irmãos nessa manhã, o desprezo pela igreja de Deus. Mas eu queria convidar você mais uma vez a orarmos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, estamos aqui na Tua presença e queremos pedir que o Teu Espírito Santo Ele possa nos ensinar a Tua palavra, a Tua vontade nessa manhã. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, quando vai escrever aquela igreja sobre a ceia, ele começa falando sobre algo que é uma advertência, que é uma repreensão, trazendo uma palavra dura, porém necessária, e ele fala sobre o desprezo para com a igreja de Deus. O desprezo que estava havendo dentro da própria igreja ali dos coríntios para com a própria igreja. Então, veja que ele não está agora falando da perseguição dos de fora, dos opositores, daqueles que perseguiam, mas ele está falando que eles estavam com as atitudes em relação à ceia, à celebração da ceia, estavam desprezando a própria igreja de Deus. E aí eu já chamo a atenção para a importância que a igreja de Cristo ela tem, porque lembremos, ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Cristo, ao morrer na cruz, ele estava entregando sua vida, seu corpo por nós, e a ceia tem esse significado. O pão representa o corpo que foi dado por nós, mas a igreja é conhecida também no Novo Testamento, e o apóstolo Paulo, quem mais fala sobre isso, nós somos o corpo de Cristo. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, desprezar a igreja, porque ela é o corpo de Cristo. É impossível estarmos ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo, que é a igreja. Nos nossos dias nós vemos muitas pessoas, muitos cristãos, muitas vezes com essa postura: eu estou em comunhão com Deus, estou em comunhão com Cristo, mas eu não preciso estar em comunhão com a igreja local, com qualquer comunidade local, comunidade de fé. E isso não está correto, isso não é verdade, isso é um engano, porque
a igreja é o corpo de Cristo, e há aqueles que às vezes dizem, não, mas a igreja não é só uma igreja local, a igreja é todos que seguem a Cristo, que têm fé nele no mundo inteiro. É verdade. Porém, a expressão dessa igreja universal, não aquela lá, mas essa igreja em todo o mundo, a expressão dessa igreja de Cristo que reúne e reunirá na eternidade todos os fiéis em Cristo, a expressão dessa igreja, ela é vivenciada a partir da igreja local. É por meio da comunidade de fé, da igreja local, que nós fazemos parte, somos inseridos após o batismo, inseridos na família da fé, na família de Deus, e fazemos parte então do corpo de Cristo, que é a igreja. Assim como eu não posso me relacionar com Deus simplesmente, é eu e Deus, e desprezar o meu próximo, desprezar as pessoas com quem eu convivo, porque a palavra de Deus diz: como você diz que ama a Deus a quem você não vê e aborrece ao seu próximo, ao seu irmão a quem você vê. Nós nos relacionamos com Deus, não somente com a nossa vida devocional entre nós e Deus pela oração, pela palavra, mas também nos relacionamos com Deus a partir do outro, a partir do nosso próximo, a partir do nosso semelhante. Por isso que lá em Mateus 25, ao falar do juízo final, Jesus disse, lembra quando ele fala lá em Mateus capítulo 25, ele vai dizer, então, quando vier o rei, o filho do homem, com todo o seu poder, toda a sua glória, aí ele vai dizer que vai separar as ovelhas dos cabritos, as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Vai dizer às suas ovelhas que estarão à sua direita, vinde benditos meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E ele diz o quê? Porque tive fome e me deste de comer, porque estive nu e me deste de vestir, porque estive enfermo, estive preso e fostes me visitar. Aos que ficarem à esquerda também, que irão para o inferno, que é preparado para o diabo e seus anjos, ele diz da mesma maneira: porque tive fome e não me deste de comer, estive nu, não me deste de vestir, estive enfermo, estive preso e não fostes me visitar. E as pessoas vão perguntar, mas quando foi que vimos o Senhor dessa forma e assim não fizemos? Ou assim fizemos, para aqueles que fizeram? E ele diz, todas as vezes que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. É por meio do outro, das pessoas que nos relacionamos, que também nos relacionamos com Deus. Por isso que os mandamentos, ele resumiu em 2. Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele disse, disso depende toda a lei e os profetas. Então, nós não podemos desprezar a igreja, que é o corpo de Cristo. E na igreja de Corinto, ele fala aqui, o apóstolo Paulo, nessa passagem que nós lemos, ele diz que havia um desprezo, que eles estavam desprezando a igreja, o corpo de Cristo. E aí veja que ele diz no versículo 18, ele vai dizer o seguinte: porque primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito. Havia divisões entre eles, havia desunião, havia pessoas que estavam umas contra as outras. Isso é divisão, e ele diz, há divisão entre vocês. E esse era o motivo um dos motivos de estarem envergonhando ou desprezando a igreja de Deus. Veja que Paulo vai falar da celebração da ceia, que é a celebração da comunhão. É a celebração principal ali da igreja cristã, onde se celebra a comunhão. E Paulo está dizendo, olha, há divisão entre vocês. Isso é um problema, isso precisa ser resolvido. Então, antes de falar da celebração que representa a comunhão, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para algo que precisava ser resolvido. E nós precisamos refletir nisso também. Agora veja o que motivava essas divisões. O versículo 19, ele diz, porque também é necessário haver heresias entre vocês, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Eram heresias que estavam no meio da igreja. O que são heresias? São falsos ensinamentos. Havia divisão entre os irmãos porque haviam falsos ensinamentos, porque haviam pessoas ensinando fora da verdade, ensinando mentiras, ensinando ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. Havia
pessoas que estavam causando divisão por causa disso. Observe que nos nossos dias acontece dessa maneira também. Às vezes há uma divisão, há uma confusão, há alguma coisa que quando você vai olhar, boa parte é porque as pessoas às vezes estão olhando, estão seguindo falsos ensinamentos. Não estão seguindo a verdade, não estão aprendendo a verdade, não estão observando ou obedecendo a verdade. Por isso que é tão importante a escola bíblica que vamos ter daqui a pouco, por isso que é tão importante o estudo da palavra de Deus, por isso que é importante lermos a palavra, mas estudarmos a palavra de Deus, para não cairmos em heresias, em falsos ensinamentos. No versículo 20 vai dizer também: portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor. Há outras traduções que ele diz, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Porque havia ali uma falta de reverência, uma falta de respeito para com aquela celebração. Ele continua no versículo 21, ele diz, porque ao comer, ele vai dar o porquê que não era a ceia do Senhor, o que eles estavam fazendo. Porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia. E um tem fome e outro está embriagado. Egoísmo. Ele diz, olha, sabe por que não é a ceia? Porque tem sempre um que vai na frente do outro. Lá na frente, no final desse capítulo 11, ele vai dizer, portanto, irmãos, esperem uns pelos outros. Parece uma coisa, a gente olha assim, parece coisa, como é que a gente diz, de menino buchudo, né? Coisa de criança, né? Que tem que correr aquela coisa e não esperar pelos outros. Mas isso é mais profundo do que apenas essa questão. É aquilo de não se importar, de não entender que aquela celebração, de estarem todos à mesa, representava estarem todos compartilhando, não apenas de um alimento, mas compartilhando as suas vidas. E uma vida cristã, uma vida de fé, uma vida com Deus que não nos leva a gostar, a ter o interesse de estarmos assentados à mesa uns com os outros, a estarmos conversando, compartilhando nossas vidas, a estarmos, eu não diria preocupados, mas eu diria mais interessados um pelo outro. Porque não é só estar preocupado, porque preocupado da ideia, quando tem um problema eu me preocupo com o irmão, só quando tem um problema. Mas é muito mais estarmos interessados uns pelos outros. É isso que Paulo vai dizer, preferi-vos em honra uns aos outros. É o que ele diz quando fala que somos membros uns dos outros. É o ter o interesse pela vida do outro. É o ter o interesse de saber como o outro está, se vai bem. É eu fazer parte desse vai bem, de fazer com que o outro esteja bem. É não apenas no momento de dificuldade, que é importante, claro, é indispensável, mas em todos os momentos. Por isso, essa representação, estarmos todos assentados à mesa, compartilhando, vivendo uma verdadeira comunhão. E aí, nessa atitude de egoísmo, de individualismo, nós estamos nos distanciando da comunhão com Deus, com a igreja que é o corpo de Cristo. Quantos cristãos que estão acostumados a pessoa chega para o culto no domingo, e aí ela diz, entre eu e Deus, eu vou escutar o louvor aqui, eu vou escutar a mensagem, e aqui é a minha relação com Deus. Se fosse assim, não precisava de um culto coletivo, você fazia lá na sua casa, em qualquer lugar, individualmente. Eu penso que talvez para algumas pessoas fosse bom, se tivesse uma cabine individual, né? Você vai ali para a igreja, lembra daquele negócio antigo que tinha aqueles jogos, né? Eu me lembro quando eu era criança, festa de setembro, né? Que tinha umas cabines de jogos, né? Isso é muito antigo, você entrava e jogava ali, individual, ninguém lhe incomodava, né? Então, parece que muitos cristãos querem viver a vida cristã assim, uma cabine individual é entre você e Deus, e tá bom. Não é assim a vida cristã. A igreja, a palavra igreja, né, vem do grego eclésia, ou eclesia, significa reunião de pessoas, ajuntamento de pessoas, é estarmos juntos. E é por isso que Cristo forma a igreja e diz que ela é o seu corpo. Não há espaço para egoísmo, individualismo. É Paulo também quem vai dizer que nós devemos buscar não o nosso próprio interesse, mas o interesse do outro. Buscar, então, essa vida em comunidade, essa vida de compartilhar.
E aí o versículo 22 vai dizer o seguinte: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo. O resultado do egoísmo e do individualismo era justamente esse: injustiça, tristeza, havia um desequilíbrio, havia confusão no meio daquela igreja por causa do egoísmo, do individualismo. Quantas pessoas que têm desprezado ainda hoje a igreja de Cristo, desprezado o corpo de Cristo que é a igreja. Por isso que Paulo, antes de relembrar a eles, na verdade, porque no versículo 23 ele vai dizer: o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Ele estava lembrando a eles que ele já havia entregado esse mandamento para eles. Paulo está dizendo antes disso: olha, há esses problemas, há egoísmo, há individualismo, há entre vocês divisões, há entre vocês falsos ensinamentos, há entre vocês um desvio da verdade, daquilo que o Senhor nos ensinou. E por isso que ele chama a atenção para que eles corrijam esses pontos, essas atitudes em suas vidas. E a ceia do Senhor é esse momento em que nós somos chamados à atenção também para corrigir aquilo que porventura haja em nosso meio, haja em nossas vidas, que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Que possamos refletir e que não estejamos também com nossas atitudes desprezando a igreja que é o corpo de Cristo. Como eu disse, a igreja local, a comunidade a qual nós fazemos parte, ela é a manifestação visível, e eu diria, palpável, que a gente pode tocar, que a gente pode viver, experimentar, da igreja de Cristo, da igreja espiritual, da igreja que será reunida na eternidade. Mas é aqui, na igreja local, é aqui com os meus irmãos na fé que eu vivo a minha vida com Deus, a minha vida espiritual, é aqui que eu vivo essa comunhão, é aqui que o texto vai nos dizer, no capítulo 10, ele vai dizer o seguinte, deixa eu só achar aqui, 16 e 17, ele diz assim, o cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, 16. Então, é aqui que nós tomamos o cálice que é abençoado, o cálice da bênção, o cálice da comunhão. O cálice que Jesus disse, esse cálice representa a nova aliança. É uma aliança que Deus fez conosco por meio de Cristo. É uma aliança que nos faz corpo de Cristo, é uma aliança que nos faz membros desse corpo e membros uns dos outros. É isso que representa a ceia do Senhor. Não apenas essa celebração que a gente tem aqui, normalmente uma vez por mês, mas essa celebração que acontece a cada dia na nossa vida em comunhão. A ceia, ela é viva quando nós vivemos ela a cada dia em comunhão uns com os outros. Esse pão que ele diz, nós partimos o pão, ele é a comunhão do corpo de Cristo. No versículo 17 ele vai dizer, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes de um só pão. Nós somos participantes do mesmo pão. Cristo, lembre, ele disse, eu sou o pão da vida. Ele é o pão que nos alimenta, é a presença que nos alimenta. E eu e você temos o privilégio de sermos participantes desse pão, de sermos participantes dessa comunhão. Então que nós possamos entender que a igreja, a nossa igreja aqui, a Igreja Batista Emanuel, essa família de fé, essa comunidade a qual nós temos o privilégio de fazer parte, ela é o pão, ela é o corpo de Cristo, do qual todos nós participamos. Então cada um de nós é importante, cada um de nós deve ser importante para cada um, e nós devemos viver essa comunhão, nós devemos entender a importância que essa igreja, que essa família de Deus, que é a igreja, que ela tem em nossas vidas. Que possamos então não desprezar o corpo de Cristo, mas honrar esse corpo, nos alegrar por fazer parte desse corpo, entender que somos uma família, isso é um privilégio para nós, e entender que quando nós vivemos essa verdadeira comunhão, Cristo é glorificado em nossas vidas, Deus é glorificado em nossas vidas. Amém?